Rafael Smith, queria saber a sua opinião. Lateral direito, na sua visão, é uma obrigação de janela do Flamengo no meio do ano? E a segunda é se Danilo pode ser esse lateral. Legal, legal. E só para dar uma pimentada, eu quero acrescentar lateral e zagueiro, né? Porque o Danilo também pode jogar de zagueiro, que é uma posição que a gente acabou de vender um jogador muito importante, que é o Fabrício Bruno. Mas vamos lá, vamos falar um pouco. Eu acho que assim, a lateral direita é praticamente uma unanimidade da torcida do Flamengo, né? Todo mundo acha que o Flamengo precisa de um lateral direito. Mesmo quem acha que o Varela está jogando bem, que o Varela está conseguindo finalmente ser útil para o time, até quem acha que o Wesley ainda pode dar a volta por cima, vê que é uma posição mais frágil em relação a outras do Flamengo, né? As outras posições. Se você pegar a lateral esquerda, por mais que você possa ter críticas a um e outro, Ayrton Lucas e Vinha são dois jogadores, na minha opinião, de um nível bem mais alto que as opções que a gente tem na lateral direita. Então, acho importante. Não duvido que o Flamengo já tenha conversa com o Danilo há algum tempo. E por esse motivo, talvez não tenha feito uma contratação de lateral direito no começo do ano, na janela de janeiro, justamente porque sabia que teria condições de trazer o Danilo no meio de ano. Então, pode até que tenha sido um planejamento, uma maneira de planejamento. Quer dizer, se você tem um jogador já com tudo mais ou menos no esquema para você trazer no meio do ano, não necessariamente você precisa trazer um lateral no começo do ano. Você vai com o que tem, vai aos trancos e barrancos, e aí você acerta o time no meio do ano. Talvez não seja o ideal, mas a gente pode lembrar, por exemplo, a chegada de Rafinha e Felipe Luiz. A gente começa o ano com Pará, Rodinei, René, e a gente qualifica definitivamente o nosso time na janela de meio de ano de 2019 e o time do Flamengo engrena. Então, para mim, para mim já estava meio certo que o Flamengo tentaria o Danilo no meio de ano. Acho que é um jogador que tem uma relação muito boa com o Tite. Acho que é um jogador um cara que vai ser muito útil no elenco. Acho que é um cara profissional, acho que é um cara sério, acho que tem a característica de liderança. Não sei se ele já chega, por exemplo, para ser capitão, apesar de, para mim, ter personalidade para isso. Mas é uma posição que o Flamengo tem como carência. Acho que era uma bola óbvia aí, se a gente for falar em janela. O Flamengo precisa desesperadamente de um lateral direito. E aí a gente pode trazer o Varela de novo à condição do que eu acho que ele deveria ser, que é um bom reserva. Não acho que o Varela vem comprometendo, mas acho que o Flamengo pode ter algo a mais. Acho que o Danilo acaba sendo um lateral, talvez não com características ofensivas. Acho que em algum momento isso pode fazer falta para o Flamengo. Acho que em algum momento o Flamengo tem dificuldades para explorar esse corredor direito quando ele não joga com um ponta. Mas aí também não sei, daqui a pouco aparece Michael aqui e resolve esse meu problema aqui, né? Matou o assunto, exatamente. Exatamente, ou um outro ponta direita. Mas para mim é um jogador que acrescenta muito, e assim, 32 anos está novo ainda, é mais novo do que a idade que chegaram Felipe Luiz e Rafinha e conseguiram sobrar um jogador de muito alto nível. Eu não ando muito empolgado com contratações, não. Eu já fui mais otimista. Eu acho que algumas contratações acabaram minando o meu otimismo. Eu não fico tão feliz assim de falar de janela. Mas o Danilo é uma janela que me anima. E de novo, eu quero até trazer essa opinião aqui do Rédio. Eu contrataria o Danilo para a zaga. O Danilo nos traz essa situação. A gente reforça a nossa zaga ao mesmo tempo que reforça a lateral direita. Para você ter um elenco mais enxuto, isso aí é muito interessante. Você ter um jogador que faz mais de uma posição. Lembrando novamente, que mesmo que seja isso, eu acho que tem que chegar um zagueiro para substituir a venda do Fabrício Bruno. Mas ainda assim, chegando o Danilo, a gente pode muito bem jogar, por exemplo, com uma zaga com Danilo e Léo Pereira, mantendo o Varela pela direita. Acho que é no mínimo uma opção interessante para o Tite trabalhar, Arthur. Concordo, Rafa. Eu vi um comentário do Luiz Felipe aqui falando assim: o pessoal fala mal do Varela, né? Ou o pessoal, ou o Flamengo, sei lá, não sei.
Falam mal do Varela e querem contratar um lateral com as mesmas características. Acho loucura. Só que eu acho que não é que o problema não é a característica. O problema é o jogador, pô. O Danilo é muito mais lateral do que o Varela. Então pode tudo bem ter as mesmas características, mas sendo um jogador melhor, pode ser que entregue muito mais do que o atual entregue. E aí, de repente, não sei o que você pensa sobre, ô Rafa, tem gente que prefere ter os dois laterais com as mesmas características. Então, por exemplo, saiu um, entrou o outro, não existe desnível tático, falando dessa forma. Mas tem gente que prefere aquele lateral que tem o estilo X, e no banco um lateral com o estilo Y, que aí você pode mudar o jogo. Por exemplo, se você quiser ter uma variação, quiser mudar o estilo, você tem uma opção. Eu acho que os dois lados faz sentido, né? Só que, sei lá, eu meio que gosto mais da ideia do padrão tático do time ser mantido. Mas não sei o que você pensa, Rafa. Esse é um assunto que eu sempre comento muito aqui, porque nesse assunto você não tem um certo e errado, né? Nesse assunto é uma questão de conceito. Toda vez que você tem dois jogadores de características semelhantes para a mesma posição, você está renunciando à possibilidade de mudar características. Um exemplo que eu sempre gosto de dar, porque é muito visível. Em 2022, nós tínhamos dois laterais esquerdos jogando com mais frequência. Felipe Luiz e Ayrton Lucas. Eles são totalmente diferentes. Totalmente. Um tem como fundamento passe, constrói pelo meio. Outro, ele tem como fundamento o corredor, a força. Então, são jogadores que mudam muito. O time tem que estar muito preparado para você alternar esses dois jogadores e o time não sentir. Então, o que eu prefiro? Assim como o Arthur, eu sempre prefiro jogadores, de um modo geral, que possam substituir o titular, fazendo as mesmas funções, para que o time não sinta muito a ausência de quem saiu. Então, é lógico, você ter um jogador ou outro para poder mudar o esquema, para poder mudar a característica, eu acho interessante. E eu acho que isso se soma a uma característica que o Tite tem. O Tite não tem muita variação de jogo. O Tite tem um esquema mestre aí, que ele usa no Flamengo, no 4-3-3, e não me parece que ele está disposto a abrir mão disso. Assim. Eu não vejo muita coisa mudar. Ainda mais considerando isso, eu prefiro dois jogadores de mesma característica. Eu acho que acaba fazendo mais sentido. E, obviamente, como você falou, cara, o fato de jogadores terem a mesma característica, se um deles é muito mais jogador, isso vai te dar uma diferença abissal dentro de campo. A gente não está falando só de característica, a gente está falando de capacidade, de jogo. E a gente não está falando só deles também não, mas de quem faz o lado, por exemplo. Então vamos supor, você tem hoje você tem Varela e Luiz Araújo do lado direito. Aí você mantém o time jogando do mesmo jeito, o mesmo quadradinho. Só que aí você troca o Varela pelo Danilo e o Luiz Araújo pelo Michael. De repente, o assunto lateral que ataca não é mais tocado mais. Não precisa, porque o cara que entra no lugar do ponta pode fazer tão bem a função que a gente não sinta a falta do lateral estar passando ali para ajudar. Tá ligado? É foda Sim. Isso. Como o Varela muitas vezes ficou na base da jogada quando o Luiz Araújo estava na ponta direita. Perfeito, exatamente. É isso. O Luiz Araújo tá lá. O que acontece? O Luiz Araújo é um cara que pega a bola, corta para a esquerda para bater. O Robin da Shopee. Só que aí, o que isso acarreta? Acarreta que o Varela tem que passar por trás e receber a bola para cruzar. Ele não sabe fazer isso. O Danilo é um lateral ofensivo? Não é. Mas se o Danilo chegar lá na frente, ele sabe cruzar. Ele pode até bater pro gol. Ele é mais jogador que o Varela. Então, numa dessa, um Danilo, por exemplo, pode até recuperar o Luiz Araújo. Ou se você troca os dois, troca o lateral e troca o ponta, você pode ajudar o time todo. Você pode me ajudar, cara.